Fala galera, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. Meu nome é Luiz e hoje a gente vai falar de algo que já vi alguns canais fazendo e o canal do Torcedor Corintiano também vai ter, que é aquela famosa lista de dispensas e lista de jogadores que eu acho que tem que continuar pro ano que vem. Já começaram a surgir alguns nomes de jogadores que o Corinthians não vai renovar o contrato, mas eu queria trazer uma lista completa com os principais jogadores que participaram desse ano, tá? Então, se tiver um garoto da base que pouco jogou um, dois jogos, eles não vão estar na lista. Vão estar os principais. E é claro, eu vou comentar os nomes que já surgiram que não vão renovar para o ano que vem. Nomes importantes, nomes que fizeram parte direta desse ano. E vou trazer a minha lista, tá? Então, falando com jogadores que eu acho que tem que continuar e jogadores que eu acho que tem que sair, e sempre comentando em um ou outro para deixar um pouquinho mais aprofundado. Então eu peço para vocês, antes da gente começar a falar isso, claro, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e principalmente nesse vídeo, deixar o seu comentário. Deixa o seu comentário se vocês concordam, se não concordam, se vocês acham que vai ser essa quantidade de jogadores que vai sair, se vai ficar, enfim. Vamos pro vídeo. Para começar, eu peguei a lista do site do Corinthians, tá? Entrei no site do Corinthians, vi o elenco e aí fui listando jogador por jogador. Então a gente vai começar da defesa, goleiro, defesa, enfim, meio e depois vai por ataque. Começando com o Cássio, que para muitos é um nome aí que eu vejo na rede social muita gente pedindo a saída do Cássio. Eu sou um cara que sou do outro lado. Eu acho que o Cássio ainda tem bola para ser goleiro do Corinthians, bola para ser titular do Corinthians. De todos os problemas que o Corinthians teve esse ano, o Cássio não foi um deles na minha visão. O Cássio foi sim muito exposto em alguns jogos, praticamente o ano inteiro. Cara, teve jogo do Corinthians sofrer 25, 30 chutes no gol. Não tem como, não existe um goleiro no mundo que sofrendo todas essas finalizações, uma hora a bola vai para o fundo das redes. Então eu acho sim que o Cássio tem que continuar sendo o goleiro titular do Corinthians. Sei que o Carlos Miguel, que é o próximo da lista, que eu também acho que tem que continuar no Corinthians, tem que dar um jeito dele continuar. Eu acho que, talvez não nesse ano, mas quem sabe em 2025, seja o ano do Carlos Miguel ser sim o titular. Mas para 2024 eu ainda continuaria com o Cássio. O Cássio tem contrato, então manteria o Cássio. Carlos Miguel, o que eu tentaria fazer com esses dois caras? Carlos, você vai continuar no Corinthians, provavelmente continuará sendo reserva, mas talvez numa Sul-Americana você não vai fazer só os primeiros jogos. Enquanto o Corinthians caminhar numa Sul-Americana, você é o nosso goleiro titular. Esse campeonato é seu. Algo que é muito feito em clubes na Europa, em determinadas Copas, o time reveza o goleiro, eu faria isso. Tentaria segurar o Carlos dessa forma, porque dificilmente os clubes não vão fazer propostas por ele, mas eu renovaria com os dois goleiros, tanto o Cássio quanto o Carlos Miguel. Manteria no elenco, né, já que eles têm contrato. Matheus Donelli, que é o terceiro goleiro, eu tentaria emprestar ou quem sabe até vender o Matheus Donelli. O Matheus Donelli quando jogou não me passou segurança. Não foi aquele goleiro que, esse goleiro é o cara para suprir o Cássio. Mas é um goleiro que, desde as categorias de base, é muito bem visto, não só pelo Corinthians, pela base do Corinthians, mas por todos. Então eu tentaria fazer um dinheiro com ele e subiria outro goleiro da base para ser o nosso terceiro. Laterais, vamos começar com o lado direito. Primeiro deles, Rafael Ramos. Foi um cara que chegou meio que do nada, ninguém nunca tinha ouvido falar dele, chegou e nunca supriu aquela nossa carência de um reserva para o Fagner. Veio a pedido do Vitor Pereira e passou muito tempo no departamento médico e quando teve oportunidade para jogar, não supriu a ausência do Fagner. Tanto que a gente teve que recorrer para o Bruno Mendes para ele ser o nosso lateral direito, quando o Fagner não estava bem ou quando o Fagner não podia jogar. Então Rafael Ramos tem que mandar embora, tem que acabar a passagem dele pelo Corinthians. O nosso outro lateral direito, Fagner. O Fagner é um caso à parte, porque o Fagner é, na minha visão, sem sombra de dúvidas, um dos 3 maiores laterais direitos da história do Corinthians. Porém, o Fagner nos últimos, talvez anos, é um jogador que não demonstra aquela vontade de vestir a camisa do Corinthians. É um cara que não se cuida fisicamente, dentro de campo já não faz a diferença que fazia há anos atrás e demonstra claramente, tanto com a sua parte física quanto com a sua entrega dentro dos jogos,
que não quer mais vestir a camisa do Corinthians. Dito isso, para mim tem que achar uma forma de encerrar o vínculo com o Fagner. Ciclos se iniciam e ciclos têm que se fechar. O Fagner é um grande jogador, eu acho que é um ídolo do Corinthians, ganhou muitos títulos com a camisa do Corinthians, mas precisa dar um fim pro bem do Fagner e principalmente pro bem do Corinthians. Lado esquerdo, Fábio Santos aposentou, excelente passagem do Fábio Santos com a camisa do Corinthians, pegando de um modo geral. Ganhou vários títulos, espetacular, mas tem que, na minha visão, encerrar dessa forma que encerrou. Foi perfeito, no sentido de que não dava mais, não tinha como, já para mim postergou um pouco mais esse fim, mas enfim, acabou. O Fábio Santos não continua, aposentou, encerrou sua carreira. Muito obrigado por tudo que você fez pelo Corinthians. Matheus Bidu, o Bidu é um caso à parte. Na minha visão, Matheus Bidu, talvez tendo um lateral direito, um lateral esquerdo titular, que chegue para ser titular, que vai jogar a maior quantidade de jogos, e que você vai precisar do Bidu para jogos pontuais. Então, talvez nesse jogo, sei lá, eu vou poupar o time, vou colocar o Bidu. Nessa Copa aqui, vou poupar de novo, vou botar o Bidu. O nosso lateral esquerdo se machucou, vai ficar uns 2, 3 jogos fora. Tem o Bidu. Aí eu acho que até dá para renovar com o Bidu. Dá para manter ele no elenco. Agora, se você for trazer um outro lateral esquerdo de origem suspeita, que você não sabe se ele vai te entregar tudo, e pode ser que no decorrer do campeonato você tenha que precisar do seu reserva, aí eu acho que tem que mandar o Bidu embora. Então o Bidu, na minha visão, se você for trazer um lateral que já é comprovado que é um bom jogador, que é um cara que vai chegar, vestir a camisa e não vai sentir o peso, que é um cara bom de bola e que vai te dar essa garantia, eu manteria o Bidu para ser um reserva. Se você vai trazer mais uma aposta, aí eu mandaria o Bidu embora e, sei lá, subiria alguém da base para ser esse reserva. Porque o Bidu, eu acho que ele ainda pode evoluir um pouco, mas o que ele demonstrou não passa segurança para que a gente conte com ele em vários e vários jogos. Partindo para a defesa, tentar ser um pouco mais rápido. Renovaria Veríssimo e Caetano. Veríssimo tem que dar um jeito de contratar ele em definitivo. Falam que é uma grana altíssima, acho que 9 milhões de euros. Tem que dar um jeito. Meu medo é o Corinthians mandar 300 moleque pro Benfica para ficar com o Veríssimo. Não sei se vai conseguir renovar, mas para mim teria que renovar. Chegou e mudou a defesa do Corinthians. Caetano, outro jogador que eu acho que tem que ficar. É um cara mais novo. Acho que até Caetano e Veríssimo pode formar uma dupla muito interessante. Acho que se os dois tiverem ritmo, pode sim formar uma dupla bastante bacana. Caetano tem uma boa saída de jogo, é um cara veloz. Acho que pode sim vir a evoluir tanto com o Mano e formando essa dupla de zaga com o Veríssimo. Bruno Mendes. Cara, o Bruno Mendes, eu já estou de saco cheio do Bruno Mendes. Não quero mais ele no Corinthians, tem que ir embora. Tá se achando um baita de um zagueiro e é no máximo um bom zagueiro. Quer testar o mercado? Testa o mercado e faz um favor, não volta mais pro Corinthians. Cansei do Bruno Mendes, tá se achando muito. Tchau pro Bruno Mendes. E aí parte pro Gil, que é um nome que surgiu hoje, as informações de que o Corinthians não vai renovar, já foi definido que não vai renovar. E a minha opinião era que não deveria renovar mesmo. O Gil já tem uma idade extremamente avançada, até que na reta final do campeonato fez alguns bons jogos, mas o Corinthians precisa de renovação, precisa de algo novo. E não dá para você ter algo novo com esses jogadores com uma idade avançada e com salários altíssimos. Outro cara que eu falo, muito obrigado, Gil, por tudo que você entregou para a camisa do Corinthians. Foi, sem sombra de dúvidas, um dos melhores zagueiros dos últimos anos do Corinthians. Mas já deu, já não dava mais. Já estava deixando a desejar e já tinha caído no ódio de muita parte da torcida. Então, muito obrigado pro Gil. Então, vocês vão vendo que vai havendo bastante renovação já. Eu só tenho uma dúvida se o Corinthians vai conseguir realmente mandar esses caras embora para trazer outros. É o que eu sempre falei nos vídeos e é o que eu acho que não vai acontecer. Partindo mais para frente agora, vamos lá. Matheus Araújo, fica. Garoto, tem tudo para evoluir. Acho que falta um pouco de entrar mais ligado em alguns jogos, mas tem que continuar. Aí vai vir uma coisa que vocês vão, acho que, discordar. Matias Rojas. Cara, eu acho que tem que ficar com o Matias Rojas.
até hoje o Matias Rojas faz por merecer ficar no Corinthians? Não. É uma tiriça, é uma miséria, é uma das coisas mais horrorosas que eu já vi vestindo a camisa do Corinthians. Mas eu não acredito que esse cara seja tão ruim assim. Ele teve 6 meses no Corinthians e foram 6 meses tenebrosos. Mas eu manteria o Matias Rojas. Pelo menos por mais 6 meses. Pelo menos até a janela do meio do ano. Se ele realmente não entregar nada nesses outros 6 meses, aí você tenta vender ele, emprestar. Mas para esse começo, manteria o Matias Rojas. Cantilho, outro cara que saiu a notícia que o Corinthians não vai renovar. Graças a Deus. Obrigado, meu senhor. Cantilho não dá. Que cara lento, que cara tiriça, que cara sem vontade, que desgosto é ver o Cantilho jogando. Meu Deus, o Cantilho tá no Corinthians há trocentos anos e é aquela mesma lerdeza no futebol. Ainda bem que não vai renovar com o Cantilho. Fausto Vera. Fausto Vera também é um cara que eu acho que tem que ficar. É um cara que quando chegou ano passado fez bons jogos com o Vitor Pereira. E aí esse ano se envolveu em um monte de problemas aí que falavam que eram pessoais, problemas físicos, não conseguiu entregar, não conseguiu jogar, mas eu ainda acho que dá para manter o Fausto Vera pelo menos pro próximo ano, cara. Ah, é um garoto, é um cara jovem, garoto é forte, mas é um cara jovem, acho que tem 23 anos, eu manteria Fausto Vera. Manteria Fausto Vera e o Rojas. É loucura, mas eu manteria. Daria mais uma oportunidade, daria mais pelo menos 6 meses para os caras demonstrarem algum futebol. Porque se for vender hoje, a tendência é vender o cara desvalorizado. Então tenta manter mais 6 meses, tenta ver se recupera, e se recuperar é acréscimo para o time. Maicon para mim tem que ir embora. Porque o Maicon hoje ele é a cara da derrota do Corinthians. É um jogador que na primeira passagem foi super bem, mas nessa segunda, cara, em momento algum o Maicon despontou. Nos últimos tempos fez alguns bons jogos, mas de um modo geral uma passagem bem decepcionante, bem triste, bem para baixo. Eu acho sim que o Maicon tem que voltar lá pro Shakhtar. O Corinthians não deveria fazer esforço para ficar com o Maicon, porque é um jogador que nos últimos tempos não vem agregando como a gente imaginou que ele agregaria. Juliano, outro cara que saiu notícia que saiu, não vai renovar mesmo, e eu também acho que não deveria renovar. Um jogador que vai completar, se eu não estou enganado, 33 anos, entrega muito pouco, é um cara que não caiu nas graças da torcida, que foi um dos primeiros que veio quando veio esse novo projeto aí de trazer um monte de medalhões, mas nunca foi um cara que a gente olhava e falava, pô, o Juliano joga bola. Sempre um cara que a gente tinha um pé atrás, e graças a Deus que vai embora, o Corinthians precisava dessa renovação. Paulinho é um caso à parte, tem que ficar, tá lesionado, é a lei, vida que segue. Renato Augusto, outro cara que saiu. A notícia é que o Renato Augusto não vai renovar com o Corinthians e que já está acertado com o Fluminense. O Renato Augusto, para tentar não me prolongar nele, é um jogador que eu renovaria desde que aceitasse uma redução salarial e aí você colocar termos de produtividade. Renovar com o Renato pelo tempo que ele quer, ganhando um alto salário, não dá, porque o Renato não entrega a quantidade de jogos que um time no Brasil precisa. Você tem que ter o Renato para jogar jogos pontuais. Só que para você ter o Renato para jogar jogos pontuais, você precisa ter um outro cara que faça a função dele num nível altíssimo para jogar com maior quantidade de jogos que ele não vai conseguir. E hoje, para você fazer isso, é muito difícil. Então, eu acredito que o Renato não aceitou alguns termos e o Augusto Melo também não acertou os termos do Renato. Dessa forma, Renato, pelo que tudo indica, não continuará no Corinthians. Rony e Juan, 2 jogadores que não têm qualidade para ficar no Corinthians, 2 jogadores fracos, 2 jogadores que têm muita vontade, mas pouca bola. Os 2, para mim, têm que sair do Corinthians. Gustavo Mosquito, outro cara que eu vou vir aqui falar, muito obrigado, Mosquito. Em determinado momento do Corinthians, ele foi o cara do time. É loucura falar isso, mas é a verdade. O Mosquito, em algumas fases, foi o cara do Corinthians, mas desde que se machucou, já não é mais, já não entrega mais, já não faz mais nada dentro de campo. Eu até falava aqui nos vídeos, parece que jogar inseticida no Mosquito, porque ele não consegue mais jogar bola. É uma dificuldade enorme. Então, na minha visão, o Mosquito tem que ir embora. Um cara que fica, Giovani para mim fica, garoto, precisa querer um pouco mais, mas eu ficaria. Wesley, também ficaria com Wesley. Tem tudo para ser uma baita venda do Corinthians. Esqueci de falar dele, Moscardo. O Moscardo é um cara que muito dificilmente vai ficar no Corinthians agora. Se não vender assim porque precisa, eu ficaria.
Pensando em time, ficaria com o Moscardo. Se mostrou um grande jogador, mas tudo indica que vai ser vendido para a Europa, e se for vendido, que a gente consiga o máximo de dinheiro possível. Biro, cara, o Biro eu emprestaria. O Biro eu fiquei muito decepcionado, achei que é um jogador que falavam-se muito dele na base, mas não entregou dentro de campo. É um cara que tem as mesmas dificuldades que os outros garotos da base, mas que não me mostrou aquele algo a mais. Não me mostrou algo que eu falasse, pô, esse moleque tem alguma coisa. Diferente para mim do Wesley, que tem bastante dificuldade, mas me mostrou um pouquinho a mais. Yuri Alberto, ficaria com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto entra na mesma coisa que eu falei do Fausto Vera. Ano passado, cara, ele teve dificuldades no começo, mas depois ele deslanchou a fazer gols. Ah, foram 200 gols? Não, mas ele fez gols. Esse ano que foi essa tiriça. Eu acredito que vai chegar propostas por Yuri Alberto. Não sei se o Augusto vai segurar. Eu manteria. Se chegar propostas maravilhosas, é óbvio que tem que vender. Mas de um modo geral, cara, se chegar propostas comuns, mantém o cara, velho. Ele é um atacante. Quem sabe com um time melhor ele não consiga melhorar também. E para mim manteria o Yuri. E para fechar, não sei se eu esqueci alguém, mas para fechar, Ángel Romero. Primeiro, a minha opinião, eu mandaria embora o Romero. Aí vocês podem falar, pô, mas você vai mandar o Romero e vai ficar com o Yuri. Eu acho que o Corinthians precisa de mais do que o Romero. Porque o Romero, cara, ele é um cara extremamente limitado. E eu quero um Corinthians que brigue por mais. E eu acho que para brigar por mais, precisa de um cara mais do que o Romero. Não posso tirar os gols que o Romero fez, a participação nos últimos jogos. O Romero foi o melhor do Corinthians. Como eu vim aqui e falei, pô, o Romero hoje foi o craque do jogo, foi o melhor da partida. Mas eu quero mais. Eu quero que os pontas do Corinthians sejam melhores do que o Romero. E para isso eu preciso que o Romero saia. Eu acredito que o Romero vai sair? Não, eu acho que o Romero fica. Mas na minha opinião, pro bem do Corinthians, o Corinthians merece mais do que o Romero. Merece um jogador melhor. Mas eu não sei se ele vai vir. Desse modo, a lista fica com 11 jogadores para continuar pro ano que vem. E 16, se eu não me perdi nas contas, para sair. Entre que já saíram, né, que as notícias já informam que saíram, e o que eu acho que deveria sair. Com tudo isso, cara, eu acredito que metade desses que eu falei que vai sair vão continuar. Metade. O Corinthians não vai contratar mais 10, 15 jogadores, eu duvido muito. Então eu acho que a lista de ficar aqui vai ser entre uns 16 e 17. Espero que eu acerte praticamente todos, porque na minha visão são os jogadores que precisam sair. Mas enfim. Peço para vocês, façam suas listas, coloquem nos comentários desses daqui que eu falei, quem vocês acham que é um absurdo ficar, quem vocês acham que é um absurdo sair. Eu acho que vai ter absurdos, mas enfim, é a minha opinião, a opinião do canal do Torcedor Corintiano, peço para vocês deixarem a de vocês. Agradeço a todos que chegaram até aqui, uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde e vai Corinthians!